Sejam muito bem-vindos ao canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Meu nome é Marcelo e no dia de hoje nós vamos fazer a análise de pré-abertura do mercado do mini índice no dia 30 de agosto de 2024. E sem mais delongas, vamos direto aqui para as notícias do dia, aonde a gente vai ter às 9h30 da manhã as notícias mais relevantes, que são as norte-americanas, sobre o núcleo de índice de preços anual e mensal. Isso poderá trazer alguma volatilidade, mas não esperamos lá tanta volatilidade assim. E anteriormente a gente tem algumas notícias brasileiras, como superávit, dívida bruta, taxa de desemprego no Brasil, né? Enfim, vamos, como de costume, aguardar o mercado mostrar que veio nos primeiros minutos para a gente poder tomar as nossas decisões. No panorama Latos, nós temos aqui o dólar sendo negociado a um preço muito próximo do início de ontem, né? Que é o 5,63 a 0,04 de alta. Nós temos aqui o EWZ sendo negociado a 0,80, a Vale a 0,47, a Petro a 0,79 e o Itaú a 0,30, todos de alta. Tá? Em relação aos futuros, os CFDs no mundo inteiro, todos estão trabalhando em leve alta. A China, que tem um destaque aqui que está quase 1%, e o Japão, que está a 1,12% de alta, tá bom? Nos Estados Unidos, os papéis estão bastante mesclados aqui, mas sobressai aqui um aspecto mais positivo do que negativo. Xangai a 0,68 de alta, Hansen a 1,25 de alta e os papéis da Nasdaq estão bem misturados aqui, mas com uma prevalência maior aí de alta do que de baixa. Aqui na B3, os papéis estão na Vale a menos 0,20, no Itaú a menos 1,12 e a Petro a menos 0,73. O índice a menos 1,21 e o dólar a 1,23 de alta. Em relação aos juros futuros, nós temos no momento aí a prevalência dos juros futuros acima de 1% e o VIX a 1,6% de baixa. Então, a gente tem aqui um cenário bastante parecido, né, em termos de taxa de juros e VIX em relação ao dia de ontem. O cenário da Ibovespa está todo como um mar vermelho e a gente precisa avaliar como que esses indicadores macroeconômicos, essas situações vão acontecer aí em relação ao dia de ontem. Olhando na parte gráfica, nós vemos que no gráfico diário aqui a gente está vivendo realmente um momento de consolidação. Ontem a gente estava pensando em três possibilidades. A primeira, do mercado ter a sua continuidade dessa tendência de alta que tem acontecido. O fato que o mercado realmente ele tentou inicialmente dar essa continuidade, mas logo na sequência ele despencou e a dúvida passou a ser: será que ele vem em direção ao encontro da média exponencial de 20 períodos ou será que ele vai ficar dentro desse range de lateralização que vocês estão vendo aqui? E foi aí exatamente o que aconteceu, o que para um gráfico diário foi uma movimentação bastante expressiva aqui com amplitude de 2.000 pontos, 2.025 pontos, para ser mais exatos, em relação à amplitude dos candles anteriores, que chegaram a 1.500, 1.200, a mínima foi lá em 600 pontos de amplitude, né? Então, foi uma movimentação bastante expressiva em direção de baixa, preço mais afastado da VWAP. Então, com as condições de hoje, precisamos verificar se esse mercado realmente ele vai abrir num gap de alta, num gap de baixa, como que essa situação toda vai acontecer. E aí a gente vai ter aqui uma distância em relação à média exponencial de 20 períodos já de 2.680 pontos.
né? Então, essa distância ela já está diminuindo bastante. Da última vez que a gente viu, estava lá em 8 mil pontos, agora está em 2.600. Então, assim, de acordo com o cenário, a gente pode começar a pensar se realmente o mercado ele vai continuar nessa onda de consolidação ou se ele vem para o encontro da média exponencial de 20. Acredito mais num período aí de consolidação em razão aí da espera da semana que vem, aonde o Banco Central lá dos Estados Unidos vai anunciar o corte da sua taxa de juros, tá certo? Em termos gráficos menores, falando aí do dia de ontem, eu trabalhei na parte da manhã e fiz algumas operações na parte da tarde, e eu quero comentar aí um pouquinho aqui com vocês. Inicialmente, né, o preço, ele... Opa, volte. Inicialmente, o preço teve aquela abertura, né, que foi um pequeno gap de alta, que não teve continuidade, e aí, depois que ele lateralizou, ele começou a entrar em tendência de baixa, e o mais certo a se fazer era entrar vendido a cada rompimento de pivô, e aí nós teríamos uma extensão de queda muito significativa, que foi em torno de, deixa eu medir aqui direitinho, 1.200 pontos, né? Se você trabalha com a mão cheia, fazendo entradas vendidas a cada rompimento que aconteceu, se você fez esse tipo de trade, você deve ter ficado muito feliz, né? Eu, como não sou um trader que opera tendências, acabei não fazendo essas entradas aqui, tá? Olhando aqui para o gráfico de 20 aqui, né, que aí fica mais limpo. Não fiz essas entradas. A partir do momento que o preço começou a lateralizar, eu busquei o rompimento desse fundo aqui para que eu pudesse fazer uma entrada. Pensando na descendência da média exponencial de 20 períodos, eu fiz um scalp para alcançar a média e deixei de aproveitar aqui o retorno até os 50% do Fibonacci, e depois ele acabou descendo novamente. Aqui eu já não estava mais olhando o mercado, eu saí logo depois dessa operação e voltei aqui. E quando voltei, pensei que o preço ele começaria a fazer uma estrutura de alta, vi que eu ia sair no zero, acabei saindo um pouquinho aqui com R$ 6, aqui apenas para não pagar o custo aí dos contratos, e deixei o mercado trabalhar, tá? E na hora que eu vi aqui o rompimento dessa última estrutura, porque o mercado já tinha descido demais, aí eu comecei a fazer aqui algumas operações de compra aqui com vendas aqui em cima, e aqui em cima operações de venda com compras aqui embaixo, e assim eu fui fazendo pequenos scalps até o horário das 4:30 da tarde, onde eu desliguei a plataforma e o mercado continuou descendo. E, curiosamente, ele parou aqui na estrutura que eu tinha colocado, né, como momento de ruptura, de quebra de estrutura, depois de ele encontrar aqui com o pivô, fazendo aqui um topo triplo aqui, na verdade, né? Ele desceu e ele parou exatamente aqui nessa estrutura. Então, a abertura no dia de hoje, a gente vai precisar verificar se ele vai abrir sem gap ou se ele vai buscar um grande gap de baixa, buscando aqui regiões abaixo dessa linha, ou um gap de alta, querendo trabalhar acima da média exponencial de 20 períodos, tá bom? Então, os primeiros minutos a gente vai observar aí o que acontece. Quero aproveitar aqui esse vídeo para pedir a sua inscrição no canal,
dá o seu like para o algoritmo do YouTube poder ajudar outras pessoas a terem acesso a esse tipo de leitura que eu faço diariamente. E também para informar que as inscrições no quinto torneio semanal de índice de dólares estão abertas, são apenas R$ 10 através da plataforma Trade Arena, tá certo? Você não vai pagar mensalidade, você não vai pagar plataforma, você só vai investir apenas R$ 10 e no dólar vai ter uma margem fictícia de R$ 5.000 para operar 10 contratos com uma perda diária de R$ 1.000, tá certo? E no índice 3.750 de margem, com uma perda diária máxima de R$ 750 e também 10 mini contratos para trabalhar. O torneio é semanal, começa aí na próxima segunda-feira e vai até a sexta-feira. Então, se não me falha a memória, é do dia 2 até o dia 6, exatamente, 2 a 6 de setembro. E o prêmio é em dinheiro, tá certo? Então, quanto mais pessoas se inscreverem, maior a arrecadação, né? E maior a distribuição desses prêmios para os 15% dos melhores resultados. Então, se tivermos 100 traders participando do torneio, teremos a R$ 10, R$ 1.000 de arrecadação, e os 15 primeiros vão dividir esses R$ 1.000 de arrecadação, sendo que o primeiro vai ganhar mais que o segundo, que o terceiro, e o segundo mais do que o terceiro, e assim por diante, tá certo? São torneios separados para índice e para dólar. Nesses torneios você pode operar manual, você pode operar automatizado ou de forma híbrida. Então, sejam muito bem-vindos. A descrição está aqui no link do canal. É só acessar lá. Não se esquecer de, no menu do lado esquerdo, onde tem escrito Liga, você seguir aí a nossa liga para que você possa fazer parte da Liga de Mercado Financeiro brasileira dentro da plataforma Trade Arena, e aí a gente poder fazer esse desafio de melhoria de performance e fazer com que o seu desenvolvimento como trader seja melhor a cada dia e que você consiga trazer esses aprendizados para sua conta real, tá bom? Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.